nós, ó Deus, louvamos, a vós, Senhor, cantamos. Vos louva o exército dos vossos santos mártires. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher de seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galiléia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres, e eu tu darei. E lhe jurou, dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedirdes, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: o que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me des agora, num prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recuar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão, trouxe a cabeça num prato e a deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, paz e bem, celebramos hoje o martírio de São João Batista, o maior entre os nascidos de mulher, segundo o elogio do próprio Messias. Ele prestou a Deus o testemunho supremo do sangue imolado, a sua existência pela verdade e a justiça. Com efeito, foi decapitado por ordem de Herodes, a quem tinha ousado dizer que não era lícito casar com a mulher do seu irmão, como acabamos de ler no Evangelho. Falando da morte de João Batista, o Papa João Paulo II diz que o martírio constitui um sinal pré-claro da santidade da Igreja. Efetivamente, ele representa o ponto mais alto do testemunho a favor da verdade moral. Se são relativamente poucas as pessoas chamadas ao sacrifício supremo, há, porém, um testemunho coerente
que todos os cristãos devem estar prontos a dar em cada dia, mesmo à custa de sofrimentos e de graves sacrifícios. Assim você, meu irmão, minha irmã, não pode nem deve fugir. Desde o início do cristianismo, recebemos 3 elementos quase sempre unidos: testemunho, profecia e doação da própria vida. É verdadeiramente necessário um compromisso com estas 3 vias, por vezes heróicas, para não ceder até mesmo na vida cotidiana, em casa, com o marido, com os filhos, colegas do trabalho, com os familiares de perto ou de longe. É necessário saber que as dificuldades nos levam ao compromisso de viver na totalidade. O Evangelho, o heróico exemplo de São João Batista, nos deve fazer pensar nos mártires da fé que, de longe dos séculos, seguiram corajosamente as suas pegadas. De modo especial, voltemos à mente os numerosos cristãos que no mundo inteiro foram vítimas do ódio e da perseguição religiosa. Mesmo hoje, não algumas partes do mundo, os fiéis continuam a serem submetidos a duras provações em virtude da sua adesão a Cristo e à sua Igreja. Os impérios opressores que existiram na história continuaram deixando seus mártires, seus projetos elitistas e imperialistas, fazerem com que seus chefes continuassem a se embriagar com o sangue dos mártires. Portanto, o martírio não deve ser buscado por ninguém. Em última palavra, é uma graça de Deus, mas dele não se deve fugir. Se é necessário dar o testemunho e para defender a vida do povo, Jesus também nos ensina que não devemos ter medo daqueles que matam o corpo. Por isso, dar vida é a melhor forma de amor. A exemplo de Jesus, que nos amou até o extremo. O máximo do amor é dar a vida pelos seus. Deste modo, a vida não é tirada, mas é dada livremente. Foi isso que fez São João Batista em meio à crueldade que ameaçava a fidelidade conjugal. Lutou e, sendo testemunha e testemunho fiel, derramou seu sangue, pagando com a própria vida. Ontem, como hoje, o banquete dos criminosos continua sendo regado a sangue, como foi o de Herodes, como nós ouvimos no Evangelho de hoje. Por isso, lembrar a morte de João Batista é não deixar morrer sua profecia e sua coragem. É lembrar que, se preciso for, todos devemos estar dispostos a levar as nossas vestes e as branquear no sangue do Cordeiro. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém.